Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Depois de termos lido na semana passada o profeta Amós, nessa semana nós vamos ler um outro profeta que é contemporâneo de Amós, ou seja, no século VIII a.C., da mesma região do Reino do Norte, mas com uma temática muito diferente, digamos assim, mais poética, não tirando o valor daquele tema que pode não nos ser agradável, mas que é importante, aquele da justiça social do profeta Amós. Mas o profeta Oséias, ele é aquele que vai introduzir de um modo definitivo o tema da responsabilidade entre Deus e o seu povo. O próprio profeta, com a sua vida, vai ser chamado por Deus para ser um sinal. A profecia de Oséias, ela é feita com o testemunho da sua vida. Deus faz com que ele se case com uma prostituta religiosa, aquelas que se prostituíam no templo. E então, depois, ela vai ter 3 filhos, que não são do profeta. Então, 3 filhos que recebem nomes que já são um sinal de que nascem de um adultério. E a cada vez o profeta hesita, tem crise, mas que Deus manda ele reafirmar o seu amor e a sua fidelidade. Então, Oséias, com a sua vida, retrata um Deus que é fiel, e a esposa dele, o povo de Israel, infiel ao seu Deus. Na antífona de entrada de hoje: recebemos, ó Deus, a vossa misericórdia no meio do vosso templo. Vosso louvor se estenda como o vosso nome até os confins da terra. Toda justiça se encontra em vossas mãos. Começamos o livro de Oséias, não do início, quando ele é chamado, mas a partir dos primeiros oráculos que faz esse profeta. Assim fala o Senhor: eis que eu vou seduzir, levando-a à solidão, onde lhe falarei ao coração. Então, Deus quer seduzir de novo o seu povo. Veja que Israel, em hebraico, é a palavra feminina. Então, Deus trata todo o tempo nesse livro e no Antigo Testamento, de modo geral, Israel como uma mulher pela qual ele se apaixona, que trai o seu marido. Então agora Deus se esforça para trazê-la de volta, para seduzir, e ela aí responderá ao compromisso, como nos dias da sua juventude, nos dias de sua vinda da terra do Egito. Então a memória sempre daquele momento que Deus salva o seu povo do Egito, mas que Deus vai conduzir de novo para a solidão. Quando Deus atravessa o Egito por 40 anos com o seu povo, ali tem uma relação de intimidade, e Deus quer de novo evocar essa relação de amor. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que ela me chamará meu marido e não mais chamará meu Baal. Baal é o deus dos cananeus, que estava sempre ali concorrendo com Deus, com Javé. Então Deus vai dizer assim: naquela ocasião vou levá-la ao deserto para seduzi-la, para que ela volte a me chamar de meu marido e esqueça o seu amante Baal. Eu te desposarei para sempre. A expressão aqui usada, o verbo para falar desse matrimônio, é um matrimônio que não tem mais volta. Por isso que a tradução fala: desposarei para sempre. Eu te desposarei conforme as sanções da justiça e conforme as práticas da misericórdia. Eu te desposarei para manter fidelidade, e tu conhecerás o Senhor. Na verdade, por causa do seu adultério, lembra daquela vez que levam para Jesus uma mulher para ser apedrejada? Por causa do adultério de Israel, Deus podia desfazer o matrimônio com Israel, mas Deus o que vai fazer? Vai levá-lo de novo, Israel, para o deserto, como no tempo que libertou do Egito, para seduzir o seu povo, para que ele deixe o amante Baal e volte ao seu marido, o Senhor. No Salmo responsorial de hoje, é o Salmo 140. Todos os dias haverei de bendizer-vos,
Hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores. Proclamam todos o esplendor de vossa glória e divulgam vossas obras portentosas. De vossa imensidade todos falam, eles recordam vosso amor tão grandioso. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. E o texto de Oséias que nós vamos ver nesses dias é justamente isso. Nós teremos 5 textos, 5 leituras de Oséias, e que vai mostrar esse Deus que é cheio de amor, cheio de compaixão. Na aclamação ao Evangelho de hoje, Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. A aclamação ao Evangelho é sempre precedida do canto de aleluia. Não se omite o aleluia. Então deve ser cantado, não substituir com outro canto, mas deve ser cantado o aleluia, que é omitido somente na quaresma. Nem no advento não se omite o aleluia. Então que a palavra aleluia quer dizer assim, Deus seja louvado. É esta a tradução de aleluia. E que é a expressão sobretudo da ressurreição. Então o Evangelho, o ambão, recorda isso, o local da onde se proclama o Evangelho, ele é a imagem da pedra do túmulo aberto, da onde o anjo anuncia que não está aqui, ressuscitou, aonde a Madalena está colocada também para avisar aos outros. Então é essa expressão que é a cara expressão do Evangelho para anunciar a ressurreição, aleluia, que não pode ser omitida na aclamação ao Evangelho. É o momento por excelência do grande aleluia da Santa Missa. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se. Então nós temos aqui a narração de outros milagres, uma série de milagres aonde Jesus vai mostrar o seu poder de vencer a morte. Então esse chefe vai dizer, minha filha acaba de morrer, mas vem, põe tua mão sobre ela e ela viverá. Então este homem, ele crê que Jesus tem o poder não só de curar antes da morte, mas de vencer a morte. Então enquanto Jesus ia, e veja que o modo de Mateus, e é interessante que tenhamos atenção a isso, porque nós já lemos na leitura da semana, do tempo comum, todo o Evangelho de Marcos. E agora estamos lendo Mateus, depois vamos ler Lucas. Durante o ano nós lemos os 3 evangelhos, e no ano que vem de novo, no ano passado de novo. Então a gente deve ir criando memória para a palavra de Deus. Não pode ser que sempre escutando a mesma coisa nós sejamos surpreendidos como se fosse sempre tudo novo. Claro que uma novidade, nós mesmo depois de anos de sacerdote, de anos lendo todos os dias, são anos, meus caros, que eu faço essa reflexão todos os dias gravando para vocês. Então sempre para mim é muito satisfatório encontrar alguma coisa nova da palavra de Deus, e encontro, ou então aquela coisa que nunca me despertou, ou que nunca compreendi, que compreendo, então que é uma coisa bela. Mas o modo de Mateus narrar é muito seco. Lembra que dessa filha aqui tem toda uma descrição, também tem o mesmo esquema de um milagre que começa a ser narrado, interrompido por outro. Mas veja essa mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, que então veio e tocou a barra do manto, e Jesus, ela pensava, se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Então Jesus se voltou e vai dizer, coragem filha, a tua fé te salvou. Lembra que em Marcos tem todo o interrogatório, quem foi que me tocou? Não, aqui Mateus é assim, Mateus é sucinto. Marcos se diz que é irônico no modo de narrar, e Mateus assim, muito seco. Quando Jesus chega no Evangelho de Marcos, vai mandar se retirar, entra com os pais, com os 3 discípulos, aqui não. Vai dizer, retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E então eles começam a caçoar, aqueles que estavam ali. Jesus tomou a menina pela mão e ela se levantou. Termina a narração. Jesus vence a morte e dá a vida, a saúde para aquela mulher. Então 2 mulheres tocadas pela misericórdia de Deus. Da oração de hoje nós assim rezamos: ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria e dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Tenham todos um bom dia.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.